Olá amigos, chegamos mais uma vez a mais uma sexta-feira e aqui estamos terminando essa semana. Uma semana que teve como nosso convidado mais do que especial e que vai fazer aniversário amanhã o Jorge Barcelos, falando desse artigo que foi publicado lá pelo Departamento de História, lá na pós-graduação de História, lá da Universidade Católica de São Paulo, e que nos comentou sobre o papel das obras do Ecaute e esse processo todo de leitura do mundo, de leitura de uma nova ordenação do mundo que o mercantilismo estava implantando, então, em terras que, naquela altura do campeonato, estavam sendo disputadas pelos holandeses em relação ao domínio português. Mais do que isso, nos mostrou aí um conjunto de mapas da época, uma coleção super interessante, né, que vai falando então desse problema da geometria, de uma geometrização do mundo contra este mundo caótico, segundo o mercantilismo, que é a vida selvagem, a selva, a selvageria, a mata e coisas desse gênero. Algo fundamental. Acho que valeria aqui alguns comentários extremamente importantes, né? Porque no final das contas a nossa ideia de geografia ela sempre vai no sentido de tentar identificar essas relações, essas geometrias, essas ordenações que estabelecem então a possibilidade de se identificar os diferentes lugares do mundo pela identificação da diferente processualidade que se realiza no mundo. Então, a grande questão para nós é, de alguma maneira, a gente poder identificar que este é um lugar, aquele é outro lugar e ali é outro lugar. Cada um desses diferentes lugares expressam, materializam, se realizam, porque realizam determinados processos diferentes uns dos outros e que, no final das contas, acaba se constituindo nessa sociedade planetária onde o jogo de milhões e milhões de diferenças se realiza enquanto acumulação geral do capital, o imperialismo no sentido da sociedade capitalista e no formato da nossa vida. É justamente por isso que, tal como já comentamos aqui com relação à literatura, com relação às linguagens, com relação à maneira como as pessoas falam, também isso está associado de alguma maneira, e isso vimos também na nossa conversa com Manuel Fernandes e agora com o Jorge, isso está diretamente associado à cartografia e às artes plásticas, a pintura e tudo mais. Quem acompanha minimamente a história da arte sabe muito bem disso, que de alguma maneira cada uma das sociedades, em cada uma das suas épocas, em cada uma das suas maneiras de viver, expressam as formas, a distribuição das coisas no mundo, o como detalham ou como deixam de detalhar, o nível de profundidade, de perspectiva e assim por diante, associado à dimensão que tem de como o mundo funciona, de qual é a geografia do mundo e o que está na cabeça de cada um de nós. Acho que essa é uma questão de fundamental importância. Na próxima semana, nós vamos ter aqui a presença do Astrogildo. O Astrogildo, lá do Rio de Janeiro, professor lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, junto com o Marcos Couto e com o Charles da França, eles escreveram um artigo sobre a tal da educação à distância. E vamos conversar então sobre isso. Em épocas de pandemia, como é que isso acabou se realizando e como que a ideia de educação à distância começou a virar uma espécie de modelo facilitador para os dilemas dessa época que estamos aqui tentando enfrentar, né? Esses tempos obscuros e cujo obscurantismo de todos os tipos deverá provocar, em relação ao mundo como um todo e especialmente em relação ao Brasil, resultados bastante complicados. O nosso futuro como país, como nação, está de fato sendo colocado em jogo nesse momento.
milhares e milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, os hospitais simplesmente lotados, os feriados, uma espécie de eufemismo, de lockdown, ou de eufemismo, né, envolvendo aí o processo de confinamento necessário de todos nós, acaba virando feriados, e feriados que servem muito pouco para bloquear a circulação de pessoas, o contato entre as pessoas e, portanto, a circulação do vírus. Isto é uma coisa realmente complicada e que, em termos de Brasil, acho que a única solução realmente viável para o nosso país é a presença da vacina, porque, as outras soluções já se tornaram um tanto quanto anacrônicas, né, e geograficamente inviáveis, anatópicas, vamos dizer assim. Isso é para a semana que vem. Vamos ter aí então a presença do Astrogildo conversando com a gente sobre o artigo deles. A outra coisa são esses novos projetos, os projetos de leitura que ainda, como eu já disse, estão no forno, estão sendo imaginados, bolados, organizados. Vamos ver como é que isso tudo vai funcionar, né? E, estamos aqui trabalhando em torno disso, né? Estamos fazendo os cursos e fazendo esses vídeos e vamos tentar, então, rodar a vida tal qual ela vai se apresentando como um desafio. A todos vocês, um ótimo final de semana. Espero que, que estejam bem, que se guardem, se preservem, né? Fiquem em casa e, na medida do possível, na medida do impossível, sempre tomando todos os cuidados, todas as relações, porque, como eu sempre digo, nós precisamos, para poder sair dessa, nós precisamos estar vivos, não é? Se não estivermos vivos, é porque não saímos dessa condição. Então, gente, todo esforço é pequeno, né? Quando estamos pensando numa coisa monumental, numa tragédia planetária que, realizada no Brasil, se transforma numa tragédia ainda mais violenta e mais complicada do que tudo aquilo que a gente já viu no nosso passado. Um abraço então para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Até mais.